Olá pessoal, eu tenho aqui hoje comigo Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Tudo bem, Jason? Tudo Obrigada por estar aqui com a Obrigado pelo gente. convite. Queria que você contasse um pouco de você, o que que você faz, qual foi sua trajetória de carreira, de onde você é. Bom, como estamos agora, eu sou economista-chefe da Infinity Asset, já vai fazer quase 5 anos. Eu tenho uma trajetória no mercado financeiro que data ali de 92, ou seja, eu já fui do antigo pregão da Bolsa lá, fui auxiliar de pregão. Parte disso uma influência do meu pai. Meu pai foi um grande operador de mercado financeiro, ele começou a operar na bolsinha lá na frente do pátio do colégio, onde tinha a famosa pedra, colocava na pedra, que lá era literal, ou seja, colocava no giz lá no mármore. E, obviamente, com o exemplo que eu tive em casa, o exemplo quase professoral que meu pai tinha de mercado, e a contragosto dele, eu acabei fazendo engenharia, logo depois eu fiz economia, e nos dois trabalhos acabei focando meus esforços no mercado financeiro. Hoje, por acaso, eu trabalho na mesma instituição que foi o meu primeiro emprego de mesa de operações, ou seja, a primeira vez que eu subi do pregão era na Quality, que era uma corretora, e daí agora ela é Infinity e eu voltei depois de 20 anos. Que legal. Um pouco menos, depois de 18 anos eu voltei para a Infinity. Nesses 20 e tantos anos de carreira, eu já trabalhei no exterior algumas vezes, trabalhei em Nova York, trabalhei em Madrid, trabalhei no Japão. Aqui no mercado financeiro, eu já fui economista de diversas instituições de mercado financeiro, corretoras, bancos, e também já trabalhei um tempo também fora não do mercado financeiro, mas especificamente do mercado de investimentos, que eu fui gestor e CEO de algumas empresas de recuperação judicial. Então eu tinha uma sociedade numa empresa de recuperação judicial e era um trabalho, acho que muito compensador muito no lado financeiro, mas eu prefiro ser economista. Mais desgastante. Muito, excessivamente Imagino. desgastante. Você é samurai também? Sim, sim. Que história é essa? Samurai, assim, nós usamos o termo samurai para facilitar a compreensão das pessoas, mas samurai, na verdade, era uma classe específica do Japão que foi extinto agora durante a Revolução Satsuma, no século retrasado, 1800 e alguma coisa, com a entrada dos ocidentais, aí teve a pretensa queda do shogunato, e aí os samurais como classe foram extintos. O samurai, ele era um empregado do governo, ele era uma força de segurança dos governos que se ia desde a força policial até efetivamente as forças de guerra. Só que eles eram detentores de conhecimento de diversas artes marciais, e dentre essas diversas artes marciais que os samurais praticavam, deram origem à maior parte das artes marciais do Japão hoje em dia, com exceção do karatê. Então tudo que você vê em do, judô, kyudo, kendo, não, taekwondo é coreano. Taekwondo é coreano. Se bem que o do é a mesma palavra que é caminho. Mas todas essas artes marciais, elas se originaram de muitas escolas de samurais. E os samurais em si treinavam todas essas artes marciais. Arco e flecha, espada, luta corporal, tudo. E eu tive sorte, há 40 anos, de ter conhecido, quando eu era criança em São Roque, um sensei, que era um senhor japonês, chamado Akira, e que me introduziu nesse mundo, e estou aí já há 40 anos. Que legal. Eu sei que não tem diretamente a ver com o nosso papo, mas eu fiquei super curiosa. Sim, mas tem alguma coisa disso que você aplica no mundo financeiro? Sim, alguma filosofia? Tudo disso, acho que é questão de resiliência, a questão de disciplina muito grande, a gente tem que ter, né? E traz um pouco daquilo que dá-se a impressão de que se está perdendo no mundo, que é a questão de hombridade. E quando eu falo hombridade, não é que vem de homem, não é a questão, é uma questão de uma postura, digamos assim, que uma mulher pode ter hombridade, por isso que eu falo que para não usar o termo hombridade, que é uma postura que contém resiliência, disciplina, educação, honradez, palavra. São coisas que parece que são meio perdidas no ar hoje em dia, e quando você aplica ao mercado financeiro, ajuda muito, eu posso dizer. Principalmente que às vezes, hoje em dia nem tanto, que eu acho que os meios de auditoria são muito mais severos hoje em dia, mas quando eu comecei no mercado financeiro, as tentações para se fazer o errado eram enormes. E daí isso te deixou no nos deu uma retidão certo. de caminho, graças a Deus, namor. Legal. Estamos aí. Queria entender um pouco da filosofia de gestão da Infinity Asset. Qual é a filosofia e qual é o diferencial? A Infinity, ela era uma corretora, então ela tem no DNA essa questão de corretora. Então ela vive muito com arbitragem de curva de juros.
ela trabalha muito na arbitragem de curva de juros, curtas e longas, ela se tornou uma referência nesse tipo no mercado já há algum tempo. Então isso é uma característica muito de boa parte dos nossos fundos. Uma segunda característica que nós temos de operação da Infinity, que é uma coisa importante, é que ela, até agora, nesse momento, é uma empresa que não opera com crédito privado. Isso também é uma característica interessante, porque se você for observar um fundo da Infinity, quando ele te fala que ele rendeu X%, ele não possui, por exemplo, um fundo de renda fixa, ele não possui artificialidade de se colocar, por exemplo, um fundo, um papel privado que esteja rendendo muito bem e que, de certa maneira, gere um resultado artificialmente positivo. O nosso foco é exatamente nessas arbitragens de juros e, nesse sentido, ela consegue entregar resultados muito bons com um risco mais baixo do que a média, o que nos dá também, dado esses movimentos que nós fazemos, essas arbitragens de curva, principalmente de curvas curtas e longas mesmo, é um trabalho muito interessante. Você está na mesa lá ouvindo, é muito interessante ver o trabalho, principalmente a nossa formulação de estratégias, daí a importância também de estar se cuidando do nosso viés em relação a juros. E nesse sentido, dá-se a segurança de você ter, dentro dos Sharps dos fundos, dentro da volatilidade que você tem dos fundos, como você retira o crédito privado, você dá a possibilidade para que haja operações, de certa maneira, mais frequentes. Nós não temos, por exemplo, quase nada em termos direcionais. Isso vai mudar. Isso é uma característica da Infinity que vai mudar, porque nós estamos agora... Mas não vai mudar o passado. O passado vai continuar, nós vamos fazer uma adição agora de uma série de fundos novos. Nós estamos com a contratação agora de um novo CIO, de uma nova equipe de gestão, que vai adicionar a equipe atual. E aí nós vamos trabalhar com fundos específicos, por exemplo, de crédito privado. Nós vamos trabalhar com fixo, nós vamos trabalhar com vamos diversificar nossa carteira de investimentos, mas sempre mantendo o DNA do qual nasceu a Infinity. Você falou aí arbitragem de curva. Você consegue explicar resumidamente para quem está nos assistindo não entende o que é uma arbitragem de curva? Aí que é o complicado, porque nós temos algumas operações de box, operações de butterfly. Na verdade, ele vai buscar os diferenciais de prêmio das curvas curtas e longas. Ou seja, ele vai estar sempre tentando procurar o prêmio no melhor vértice da curva. Por isso que eu digo que fica difícil a gente fazer uma operação direcional nesse sentido, e daí a gente opera muito mais incessantemente na via do day trade, que aí é a operação diária, que aí a gente fala, porque eu brinco, existe uma polêmica agora na internet sobre o tal do day trade, e nós deixamos bem claro que, para nós que temos traders profissionais com décadas de mercado financeiro, o day trade é normal. É a coisa mais normal do mundo. Nós temos um pouco de restrição em relação ao investidor pessoa física fazer essa operação de day trade, sendo que ela é uma das operações mais arriscadas e também uma das operações mais complexas que você tem em termos de mercado financeiro. E daí se vende muito day trade como uma grande solução, uma coisa cara, é mais ou menos você vender que o cara vai sair de uma escola de culinária sendo chefe. Ou vai entrar numa academia e em uma semana vai virar faixa preta. Esse é o perigo. Então, nossas operações de day trade são muito bem fundamentadas, elas ficam buscando esses vértices da curva de juros, a busca de prêmio, ou seja, não existe uma estratégia específica. Não, hoje eu estou buscando curto com longo, longo com o curto, hoje o meu vértice é esse. Não, é a operação, nós temos um sistema lá que é desenvolvido dentro da Infinity, que faz o acompanhamento desse processo todo, que inclusive facilita muito a vida do pessoal de risco. E nesse sistema, nós temos inclusive o apontamento em certos momentos, enquanto as operações estão numa ponta ganhadora ou perdedora. Mas como nossas operações têm uma frequência maior, nós temos utilização de robôs também, operações de balcão, muita operação de balcão. Nesse sentido, nós temos a facilidade de que se uma operação em algum momento estiver dando algum problema, nós temos a reversão no próprio dia, no próprio momento, de forma a gerar ganhos. Nós temos tido sucesso até agora. Nós temos um dos fundos de renda fixa mais antigos do mercado financeiro, que é desde 2003. Então, em time que se ganha, a gente não mexe. Então, nosso sistema está funcionando bem, estamos avançando legal. Legal. Nos fundos de vocês é falado muito sempre em respeito aos critérios de composição e diversificação. Como funciona o processo decisório de vocês nesse sentido e o acompanhamento disso? O processo decisório, na verdade, ele começa, são os comitês semanais. Os comitês em relação a juros, eles têm uma parte qualitativa, obviamente.
Nós vamos buscar ali o debate no comitê em relação aos aspectos da curva de juros, em relação àquilo que vai acontecer, as tendências de mercado, perspectivas, ou seja, uma parte, aí vem o trabalho do economista, que uma parte de uma série dos indicadores econômicos, dada a perspectiva desses indicadores econômicos, podem influenciar sim o prêmio na curva. Nós estamos tendo um achatamento monstruoso da curva de juros nos vértices mais longos, principalmente. Daí vem a necessidade do acompanhamento desses indicadores econômicos. E daí que eu falo, o maior comitê ele é o do começo da semana. Esse é o que a gente faz, diz o qualitativo, ou seja, nossa perspectiva em relação aos movimentos do Banco Central. Eu já deixei, por exemplo, de ter uma discussão, que isso há muitos anos eu já aprendi, que a discussão entre estar certo no momento errado é estar errado. É um mote bastante conhecido do mercado. E se deixa claro o seguinte, há de se entender o que nós achamos que o Banco Central deveria fazer e o que o Banco Central efetivamente vai fazer. Esse é um dos exemplos. Então, se eu tenho uma série de indicadores a serem divulgados na semana, eu sei que esses indicadores vão demonstrar, por exemplo, fraqueza da atividade econômica, inflação baixa, é óbvio que a resposta de mercado vai ser de uma pressão negativa. Nós temos também observar os indicadores no exterior. Esses indicadores no exterior também podem gerar pressão na linha contrária, pode gerar uma pressão cambial que faz parte das nossas estratégias também, dada a nossa diversificação em relação aos nossos fundos. Então, tudo isso, esses são os comitês, esse é o comitê semanal. Os comitês já diários, eles são de acompanhamento, revisão das posições durante a semana, e depois nós temos um acompanhamento mais técnico dentro das nossas estratégias, que aí vai dentro dos sistemas, os filtros que nós temos nos nossos sistemas desenvolvidos dentro da Infinity, que fazem exatamente o processo de seleção daquela estratégia. Ou seja, nós estamos no momento que a estratégia decidida durante a semana, aquilo que eu comentei agora há pouco, aquela estratégia decidida durante a semana, ela pode ser que ela esteja, de certo momento, equivocada ou não esteja dando o resultado que nós precisamos, e no mesmo dia esse sistema nosso faz a filtragem, nós recalibramos de modo a conseguir manter o ritmo de ganhos. Legal. Vocês têm que tipos de estratégias lá? Vocês se posicionam por meio de ETF, stock picking? Para essa parte de renda variável, a parte de renda fixa são as partes do comitê, a parte de renda variável ela é um pouquinho, vamos dizer assim, ela é mais e menos complexa. Ela é mais complexa no sentido de que ela necessita um estudo maior, porque é um stock picking, é busca por fundamentos. Ou seja, há traders lá que usam análise técnica como ferramenta, mas nunca ferramenta decisória, sim ferramenta de acompanhamento. Ou seja, ele tem já o stock pick dele, estou esperando, fiz a compra de BBDC4. Estou aguardando um momento, meu stop é tal. Ou seja, ele faz o uso do instrumento de análise gráfica, junto com suportes, resistências e todos os MACD, tudo que se pode esperar dentro de uma análise técnica, mas é para o acompanhamento de uma decisão que ele já tomou. Ou seja, ele não vai entrar ou sair de uma ação especificamente por conta só da análise gráfica. Mas o processo de stock picking ele fica mais complexo no momento decisório, ou seja, você vai buscar dentro de fundamentos da empresa e tudo vai depender do momento também. Se você tem um momento que nós consideramos mais positivo, o portfólio ele fica, vamos dizer, mais arriscado. Ele vai buscar o ganho de maneira um pouco mais acelerada. Se nós vemos que nós estamos num momento um pouco menos favorável, por exemplo, a renda variável, nós vamos em busca de dividendos. Ou seja, ações que são defensivas e na linha de dividendos. Daí fica aquela linha, vamos dizer, mais defensiva, dentro de um critério, obviamente, dentro desse critério que nós trabalhamos semanalmente. E, de novo, para tentar aferir o máximo de ganho para os nossos investidores e evitar qualquer grandes oscilações. Porque, na verdade, a nossa perspectiva de entrega é constância. Evitar grandes variações, obviamente, isso dá, índices de Sharpe acabam sendo afetados. Nós trabalhamos com RPPS, ou seja, nossa volatilidade não pode ser muito grande. Então, nós costumamos ter uma estabilidade dentro desse processo decisório. Legal. Queria falar um pouquinho de cenário global, né? A gente está vivendo um momento aí no mundo de juros negativos e queda nos juros no mundo inteiro e parece que a demanda não reage na mesma medida, né? A política monetária chegou ao seu limite para estimular a economia? Então. Como que tu está vendo isso? Eis a questão. Eu digo para todos que nós estamos num momento bastante divertido para estar vivo. Eu acho que nós estamos numa pré-renascença mundial, versão 2.0. Eu digo isso porque
Se nós pensarmos, eu faço esse comparativo, porque se nós pensarmos a Renascença, ela vinha de uma época de trevas no mundo, óbvio que a Renascença ela não foi global, essa é a diferença que nós vamos ter provavelmente uma Renascença quase em nível global. Nós tínhamos um período de trevas, de desconhecimento, de obscurantismo, principalmente em termos intelectuais, e entramos num grande momento de florescimento, de conhecimento, de técnicas, medicina, história, tecnologia naquele momento, e aquela coisa que acabou, de certo momento, culminando mais pouco para frente em navegações e aquele grande florescimento da humanidade. Eu acho que o que acontece agora é que nós estamos num momento em que os paradigmas estão mudando, e estão mudando de maneira praticamente definitiva. Não, a questão não é mais um mundo globalizado. Nós não estamos na globalização. Ou seja, o que está acontecendo nos Estados Unidos é diferente. Os paradigmas que estão sendo quebrados nos Estados Unidos são diferentes dos paradigmas que estão sendo quebrados na Europa, diferentes dos paradigmas que estão sendo quebrados na Ásia. Dentro da Ásia há paradigmas diferentes sendo quebrados. África, América Latina, mercados emergentes, todos eles estão passando por um momento de uma mudança muito profunda que pode nos levar a um mundo maravilhoso. E isso que nós estamos ali, eu acredito que essa tecnologia, por exemplo, a tecnologia 5G, vai ser o mote da grande virada da humanidade. Por que eu divaguei tanto para falar da política monetária? Porque exatamente nessa quebra de paradigmas, não se tem praticamente ideia do que está acontecendo. Uma grande amiga minha, que é conhecida pela alcunha de FemiSapien no Twitter, ela falou uma coisa muito interessante. O que nós estamos vivendo ainda hoje em dia é o que vai ser explicado pela teoria do futuro. Nós não sabemos ainda, não se teorizou ainda. A gente não tem elementos para... Não tem elementos para entender o que está acontecendo. E isso é importantíssimo, porque esse momento de virada em nível global e essas diferenças regionalizadas, muitas vezes baseadas não só por questões econômicas, mas também por questões culturais, muito do que acontece na Europa é muito específico da Europa por conta da cultura europeia de consumo, no Japão, nos Estados Unidos, ou seja, toda essa mudança que está acontecendo no globo, além do nível de complexidade muito grande, ela está gerando um desafio monstruoso às autoridades monetárias, em especial a autoridade monetária europeia. Esta autoridade monetária, ela talvez esteja passando pelo maior problema, que foi ela deflagrador do ciclo pesado de juros negativos. Ela foi a grande deflagradora. Pode-se falar do Japão, mas ela foi a grande deflagradora nesse sentido. E aí veio a dúvida até do mote da sua pergunta. Está funcionando? Aparentemente não está. Aparentemente não mais. Não mais. E aí se vem a dúvida, o quão pertinentes são os juros negativos, dado a destruição de valor que eles geram. Porque chegaremos ao ponto em que vai valer a pena deixar o dinheiro no cofre. Uma pessoa com posses, ela tem condições de deixar dinheiro num cofre em casa? Se você é uma pessoa física que todo mês vai lá e saca seu dinheiro, é uma coisa. Agora, uma pessoa milionária que não pode deixar seu dinheiro sem nenhuma movimentação já é outro problema. Juros negativos, como é que fica, por exemplo, a questão de rendimento? Será que você vai ter que oferir riscos maiores àquelas pessoas que não têm o perfil para assumir riscos maiores? E é muito louco que agora a gente tem, nível global, títulos da dívida com valor de cerca de 15 trilhões negociados com juros negativos. Isso é quase um terço do que é negociado em termos de título no mundo. A maior parte da Alemanha e do Japão. Mas isso é quase um terço do que tem sido negociado em nível global. Olha que loucura que nós estamos passando. E se nós observarmos, vamos agora falar especificamente da Europa, a Europa ela tem um problema cultural. Eu até brinquei durante o TCD, lá nós fizemos a palestra no Traders Club, que um dos problemas culturais da Europa é quando o brasileiro, por exemplo, vai para a Europa, uma das primeiras coisas que ele fala assim, eu mudei aqui para a Europa, mas aqui dá para viver com menos. Como o aluguel é mais barato, tem saúde e educação, a gente de vez em quando vai e compra uma coisinha aqui, qualquer lugarzinho que você compra um queijo é bom, que o vinho é bom e não sei o quê, e a pessoa vai para a Europa e tem uma vida frugal. Sim. Só que ela não está entendendo que é exatamente isso que está levando a Europa a não conseguir avançar na atividade econômica. O modus operandi do europeu é frugal. Obviamente, depois de se passar por um consumismo maior, a partir da década de 50, no pós-guerra, obviamente havia limitações muito grandes em relação aos impostos de reparação, não de reparação, mas
Por exemplo, no Reino Unido, os impostos eram altíssimos, que eram os esforços de reconstrução do país. Tudo isso aconteceu em diversos países. Mas depois desse período de maior consumismo, a partir dos anos 90, o europeu começou a ficar mais frugal, vamos dizer assim. Ou seja, desenvolvimento social, desenvolvimento educacional, tudo isso levou às demandas de consumo agregado menores. Ou seja, o europeu não precisa de um carro igual de um americano, ele não precisa de grandes TVs iguais de um brasileiro, ele não precisa de consumos, ele é diferente. E aí que isso não consegue. Aí se imaginou que a imigração poderia resolver parte desse problema. E aí se gerou um outro problema. E isso é uma coisa que a Alemanha tem sofrido bastante, alguns outros países, é que do momento que houve a abertura para a imigração, de modo a não desassistir esses imigrantes, que não podem ser desassistidos, que muitas dessas pessoas, é só se imaginar o seguinte, um imigrante não sai do seu país porque ele quer. Ele está saindo para fugir de uma situação econômica, ou pior, ele está saindo para uma situação militar, uma situação religiosa. É muito difícil a pessoa tomar a decisão de abandonar tudo que tem e tentar a vida num lugar que às vezes ele nem fala a língua. Mas o problema é que do momento que a Europa se abriu, o primeiro momento que eles fizeram, eles agregaram essas pessoas ao welfare state deles, ou seja, aquele estado de bem-estar social. E quando você pega uma pessoa que não tinha nada, vivia com nada, vivia na extrema pobreza, e adiciona essa pessoa esse estado de bem-estar social, este mínimo, muitas vezes, parecido com o que aconteceu no Brasil em alguns anos durante a Bolsa Família, aquele mínimo parece o suficiente. E isso não estimula também o consumo. Ou seja, a maneira de se inserir essas pessoas é a atividade econômica e a demanda pela mão de obra dessas pessoas, não colocar essas pessoas diretamente no sistema de bem-estar social. Ou seja, a Europa travou-se num problema que não consegue estimular a atividade econômica nem com juros negativos. Há um lado positivo disso tudo. Tanto países quanto empresas estão reperfilando suas dívidas. Isso tem ajudado em diversos sentidos, em diversos lugares do mundo. Mas não tem resolvido o problema do deslanchar da atividade econômica. E aí isso já é algo de um volume consideravelmente maior. Sim. Olhando para o Brasil, a gente tem uma redução de juros aí acontecendo, já aconteceu, tem mais para acontecer, já está na mínima histórica. Sei que você é parte da Juventude Pro Cautela. Exato. Queria saber a sua visão sobre isso. A nossa visão exatamente, a Juventude Pro Cautela, eu queria deixar bem claro, até em defesa da Juventude Pro Cautela, para quem não conhece, a gente fica vendo até aí pela internet, nós somos um grupo que tem uma afinidade de visão de mundo, que não é só limitada à questão brasileira. E a Juventude Pro Cautela, ela tem, muito especificamente, uma visão mais crítica em relação exatamente àquela conversa inicial nossa das taxas de juros. As políticas monetárias estão passando por um momento de mudança em nível global. Alguns bancos centrais estão se utilizando de instrumentos nunca antes utilizados, como por exemplo os juros negativos, e não está dando resultado e não se sentou efetivamente com a academia, de modo a tentar trazer uma solução crível para isso tudo. Ou seja, o próximo Nobel da Economia vai ser da pessoa que entendeu isso tudo. Que isso está parecendo entender casamento. O dia que alguém entender, vai ganhar o Nobel. Mesma coisa está sendo entender as taxas de juros no mundo, ou seja, essas movimentações de políticas monetárias. E o posicionamento nosso, por exemplo, em relação ao Brasil, não é sobre cortar ou não juros. Nós acreditamos sim no corte de juros como um estimulante da atividade econômica. Mas também acreditamos que existe a necessidade de um ajuste quase de azimuth, um ajuste fino, que o Banco Central poderia ter se tornado mais cauteloso, de maneira a adotar um posicionamento que não fosse necessariamente nessa penúltima decisão do Copom, porque havia uma série de problemas de ordem praticamente binária para acontecer, ou seja, com 50% de chance de acontecerem. Ou seja, você podia dar certo ou não a questão da eleição da Argentina, você podia dar certo ou não a votação da reforma da Previdência, você podia dar certo ou não a guerra comercial entre China e Estados Unidos, problemas de ordem extremamente binária. E dali nós decidimos deflagrar um corte de juros que nos expôs, de certa maneira, ou seja, nós retiramos prêmios, principalmente dos vértices mais longos da nossa curva de juros, e quando retiramos o prêmio, dado o ciclo de mercados emergentes, e o Brasil ainda está em observação pelos investidores internacionais, nós não temos investment grade, eles já apanharam de África do Sul, já apanharam de Argentina, já apanharam de Polônia, já apanharam
de Turquia já apanharam de uma série de mercados emergentes e o Brasil, nesse momento, ele estava ali só, ou seja, sendo observado. Dado o desmonte dessas posições que nós tivemos, principalmente com a questão na Argentina e a aversão ao risco que teve a mercados emergentes, nós somos o principal alvo. E dali veio a nossa crítica lá atrás, que nós vamos ficar expostos se nós começarmos agora a sinalizar um ciclo muito intenso de corte de juros, dada a situação que nós temos. A segunda crítica que nós temos também é em relação à questão não só da política monetária local, obviamente, como citei, nós temos a crítica em relação à política monetária internacional, como já citei em relação à Europa. A Juventude Pro Cautela tem a mesma posição, nós temos crença total de que a Europa não faz ideia do que está fazendo. O Federal Reserve, se nós observarmos agora, recentemente, o movimento que nós tivemos do balance sheet, que é o balanço dos títulos do Tesouro, em relação o ciclo que vinha, assim, eles vinham com a redução desse balance sheet, ou seja, estavam reduzindo e quase zerando o processo de alívio quantitativo, que é aquele programa que eles fizeram a partir de 2008, e de repente nós vimos recentemente uma puxada. Daí a gente olha também e diz o Fed também não sabe o que está fazendo. E quando nós trazemos para a realidade brasileira, para tentar entender a nossa cautela em relação a isso, é que pelo menos por uma decisão de juros, nós poderíamos não ter passado por todo esse agrura, principalmente em relação ao câmbio. O segundo ponto é a nossa crítica também em relação ao entupimento que tem no canal de transmissão da política monetária para a economia real. Para o pessoal entender muito simples, vocês estão pagando a mesma taxa de juros na mesma monta que está caindo? Ninguém está pagando e às vezes a taxa de juros para o consumidor do crédito está disparadamente subindo. Eis a outra questão. Ou seja, a quem está beneficiando o corte de juros? Está beneficiando a economia real? Há necessidade de se ficar advogando como o mercado muitas vezes está? Ele já não está torcendo e está advogando pelo corte de juros. Ele já não está mais projetando. E isso nós vemos muitas vezes, esse movimento na curva de juros, esse achatamento que nós estamos, principalmente nos vértices mais longos da curva de juros, qual que é o temor que se tem dessa falta de cautela que pode estar sendo tomada agora? É de que o Banco Central esteja respondendo muito mais ao caráter de mercado, ou seja, ele não quer ferir as perspectivas da curva de juros ao tomar uma decisão de política monetária e não baseada só efetivamente no seu ponto principal, que é a inflação. Ainda que a inflação esteja já dando medidas abaixo da meta. Então, essa vem, vamos dizer assim, esse é o ciclo da nossa cautela em relação à perspectiva de juros no Brasil. Você acha que é possível que a gente veja juros no Brasil próximo de zero? Reais, sim. Sim. Reais, sim, porque se nós observarmos o ritmo de corte de juros e a possibilidade de que ele rompa, por exemplo, os 5%, ou seja, vá para 4,5%, 4,75%, ou quiçá, como algumas pessoas, inclusive aqui, pregam pelos 4%, quem não nos diz que nós estamos irresponsíveis, por exemplo, ao teorema macroeconômico comum? O que acontece com a inflação brasileira nesse momento é um problema conjuntural. E as pessoas estão tratando o problema da inflação brasileira como uma questão estrutural. Não houve nenhuma mudança estrutural no consumo brasileiro, não houve nenhuma mudança estrutural no cenário econômico e não houve nenhuma mudança estrutural na perspectiva de precificação dos bens e ativos. Ou seja, se nós tivermos um repique de atividade econômica, é muito provável que nós tenhamos também um repique inflacionário. Se nós tivermos na mesma monta um repique inflacionário, estivermos com uma taxa de juros a 4 e alguma coisa, ou 4,5, podemos dizer assim, quem não nos diz que em algum momento, dado uma melhora do cenário brasileiro, nós não tenhamos também uma inflação que responda em número semelhante e daí venhamos a uma taxa de juros real zero. Olhando para as políticas econômicas que estão sendo implementadas no Brasil hoje, o que te parece? Vemos um cenário muito bom, mas que precisa ser concretizado. As mudanças microeconômicas por parte da equipe econômica foram muito boas. Elas estão avançando. A vantagem dessas mudanças microeconômicas é que uma parcela significativa delas não necessita de Congresso. Ou seja, além do meu ídolo, Tarcísio Freitas, que o ídolo de 10 entre 10. De 10 entre 10 pessoas. Além de dar um prazer de ver o meu ídolo trabalhando,
Nós vemos também um trabalho de bastidores da equipe econômica no sentido de avanço de uma agenda microeconômica também. Quando eu digo equipe econômica, estou incluindo economia e Banco Central. E esse avanço importante, ele vai ter resultado, mas ele vai ter um resultado mais para frente, ele não é coisa de resultado imediato. Nós precisamos das medidas de caráter macro, ou seja, a reforma da Previdência, que seja o menos desidratada possível, e também a reforma tributária, que eu brinco com todo mundo, eu digo que a reforma da Previdência ela é um muro de arrimo de um buraco de dinheiro. Você fez um muro de arrimo e evitou que o buraco comesse mais dinheiro. Só que o buraco está aí. Você precisa tampar o buraco. Quem vai tampar o buraco é a reforma tributária. Sim. E aí a reforma tributária ela vem no sentido não de reduzir os impostos. Em algumas cadeias produtivas ela sim vai reduzir os impostos, porque você vai tirar, vamos dizer assim, você vai tirar da produção os impostos, vai colocar no consumo, onde deveria sempre estar os impostos, que hoje é na produção e no consumo, e de certa maneira o equilíbrio desses, aí, em detrimento à nossa área, vai vir um pouco dos serviços, mas é a parte que todos têm que cumprir para gerar um equilíbrio tributário. Esse equilíbrio tributário ele tem possibilidade de colocar o Brasil em um ritmo de crescimento inédito na história, ou seja, nós vamos entrar num choque macroeconômico e de viés, eu digo sempre, liberalizante. Eu não uso o termo liberal porque as pessoas gostam de usar isso contra, mas na verdade é de caráter liberalizante, ou seja, da economia brasileira ter condições de andar sem que o Estado seja um entrave, que é o que aconteceu desde sempre no Brasil. O Estado é o famoso que gera dificuldade para vender facilidade. Se nós tivermos esses avanços agora, nem que a reforma da tributária não seja completamente perfeita, mas ela já dá ao estrangeiro um ponto de vista em relação ao Brasil de que a perspectiva daqui para frente, principalmente a parte ligada a riscos regulatórios, que isso também precisa ser endereçado, a parte jurídica brasileira é um problema gravíssimo, ele vai olhar para o Brasil com outros olhos e olhos de longo prazo. Daí nós podemos nos tornar alvos de investimentos, como hoje em dia tem sido Vietnã, Indonésia e a Malásia, que têm sido alvos maciços de investimento em nível global, tem passado quase incólume por essa guerra comercial e está dando um banho nos outros mercados emergentes, enquanto aqui fica todo mundo toda hora brincando com dólar para cima, dólar para baixo, entra estrangeiro de bolsa, sai estrangeiro de bolsa, e fica essa loucura toda, se imaginando que o estrangeiro está indo e saindo do Brasil a todo momento, quando na verdade ele está se relocando aqui dentro, buscando exatamente aquilo que seja melhor de curto prazo, para que ele sim busque, por exemplo, investimento em saneamento, que é com quem eu converso, com os investidores estrangeiros com quem eu converso. Eles têm uma sede monstruosa para entrar nesse setor no Brasil, que eles falam, isso aqui é uma mina de ouro com pepitas expostas, só que eles precisam necessariamente de garantias jurídicas de que não aconteça como aconteceu com o setor elétrico em 2012. Você acha que a gente deve ver uma retomada? A retomada está muito lenta, né? Sim. Até agora. Deve continuar assim ainda por mais um tempo? Uma das outras críticas que nós temos em relação a como se precifica juros, como se precifica a atividade econômica no Brasil, é que nós temos a visão de que o PIB potencial no Brasil está sendo supermensurado. Ou seja, o tal do hiato do produto que todo mundo tanto fala, ele é menor por quê? Porque nós não temos mais o Estado como um componente de estímulo à atividade econômica. A retirada do Estado, que é importante nesse momento, ela se mostrou muito mais difícil de ser preenchida, ou seja, aquele vácuo deixado pelo Estado se mostrou muito mais difícil de ser preenchido pelo setor privado do que se imaginava antes. Dado também, como eu disse, aquele entupimento do canal de transmissão de política monetária para a economia real. Nesse contexto, daí se explica uma parte dessa atividade travada, de não se conseguir avançar nos níveis e na velocidade que se queria. Outra coisa que vem também é a questão política. A influência da questão política, dado esse cenário incerto, faz com que o investidor local também se torne mais cauteloso, porque tem que se lembrar uma coisa, esse investidor local está investindo em Brasil, um dos lugares mais difíceis de se investir no mundo, e esse é um empreendedor que tem todos os custos inerentes ao famoso custo Brasil, ou seja, a tomada de decisão de uma pessoa dessas para gerar o seu estímulo na economia real depende de fatores que deem a ele um pouco mais de estabilidade do que o que a gente tem observado no nosso cenário político atual. E um dos pontos importantes é que o investidor pessoa física ele não consegue ter a percepção exatamente que essas reformas microeconômicas estão avançando. E disso dá uma dificuldade muito grande para ele tomar uma decisão muito pesada, que é de avançar com o investimento, de usar maior a capacidade ociosa,
de contratar pessoas. O pessoal dos serviços ele tem maior facilidade de fazer isso, mas ele precisa, por exemplo, ter uma percepção de que você vai ter um período de consumo melhor, coisa que já aconteceu. Nós temos agora, este trimestre, já há indicações de que houve um aumento de contratação de temporários. O Sistema Fabril já se preparou para os 3 grandes eventos de consumo, um que foi agora o Dia das Crianças, estou esperando agora os números que devem vir positivos. O próximo vai ser o Black Friday, que virou um período de consumo no Brasil, e o próprio Natal. Ou seja, esses 3 grandes períodos de consumo já há uma preparação. Os indicadores antecedentes com quem nós trabalhamos já demonstram isso. Nós vamos ter um final de ano substancialmente melhor do que aquele que a gente observou no ano passado e também melhor do que os trimestres anteriores. Mas ainda não é o suficiente para dar aquela sensação de... O investidor ainda está inseguro. Ele ainda está inseguro. Ele está vendo um final de ano melhor, mas ele está vendo um final de ano melhor. Ele não está vendo para frente melhor. Ele vai aproveitar o momento. Mas ele ainda não tomou a decisão de fazer o grande investimento, que é aquilo que, como eu citei, o custo Brasil onera muito a esse investidor e daí a necessidade que ele faça esse investimento de maneira muito acertada. Você falou da questão política aí. O que na questão política te incomoda ou te parece? Tu vê que incomoda mais o investidor de forma geral? O excesso de ruído. O investidor, pessoa física, o investidor, economia real e o investidor de mercado financeiro, ou seja, todos os investidores, eles se incomodam com o excesso de ruído. É mais ou menos o que tem acontecido nos Estados Unidos. Donald Trump tem sido a principal e maior fonte de volatilidade do mercado financeiro global nos últimos 2 anos, literalmente. E a maioria daquilo ali é ruído. Ruído desnecessário. São coisas que poderiam ser lidadas com melhor liturgia do cargo de presidente, que não são lidadas. Óbvio, nós não podemos esperar de Donald Trump, talvez também não de Jair Bolsonaro, essa liturgia, porque não é a característica pessoal deles. Ou seja, eles não são políticos de mainstream, eles não são políticos de uma linha já tradicional. Mesmo que o Bolsonaro tenha anos de Congresso, ele sempre foi considerado um outsider dentro do próprio Congresso. Com essas características, obviamente, seria muito melhor, por exemplo, que os filhos do presidente ficassem o mais quietos possíveis. Que o presidente fizesse o que ele tem feito algumas vezes ultimamente, de divulgar os atos que estão sendo feitos pelo governo, que são positivos. Falar mais do Tarcísio, deixar, ou seja, às vezes os filhos do presidente entram nessa, de começar a falar, mas aí vem com um negócio de CEPAC, de dinheiro público, um monte de coisa. Ou seja, são ruídos desnecessários, que muitas vezes afetam a base, a questão de laranjar o PSL, essa coisa toda, sendo que existe uma coisa maior, existe um bem maior, existe uma coisa republicana que precisa ser endereçada. A oposição não tem o menor interesse nessa coisa republicana, porque ela não tem o menor interesse que o governo dê certo, isso é nítido, e a base ela é fragmentada. Essa fragmentação, quando o investidor, aquele da economia real, ele olha aquilo tudo, ele fala assim, eu vou esperar um pouco. Não, deixa aprovar, deixa passar, porque, por exemplo, uma coisa que tende a gerar, vamos dizer assim, uma judicialização grande vai ser a reforma tributária. Os estados vão brigar, vai haver uma briga de novo, vai haver uma tentativa de uma guerra fiscal, de certa maneira, entre os estados. Vai ficar aquela briga do que vai se taxar como serviço, como não serviços. O que, por exemplo, os sistemas digitais, todas essas novidades que vêm no mundo, há uma ânsia arrecadatória em cima disso e não se sabe como vai taxar. Por exemplo, Netflix em São Paulo vai taxar igual na Bahia, vai taxar igual no Rio Grande do Sul. As vendas da Amazon, a Amazon que está entrando aí já meteu um pé na porta do Brasil. Ela só está limitada exatamente pela ausência da reforma tributária, porque eu, como citei no começo, eu lidei com recuperação judicial e eu sei o que é sair com mercadoria de um estado para o outro. É uma loucura, nós temos fronteiras tributárias horrendas no Brasil, ao ponto de que seria melhor pegar e às vezes levar... É uma brincadeira que nós fazíamos, mas assim, leva esse troço de helicóptero, pelo amor de Deus. Só para não ter que passar pelos estados, porque de passar para um estado para o outro... E tem uma loucura de muitas vezes você tem que pagar o imposto antes da mercadoria chegar. E aí pode ser que a mercadoria não chegue, você tem contratempo, você pode ser assaltado, coisa parecida. Depois isso vai entrar com um crédito tributário, que depois é outra desgraça para você recuperar esse crédito. Ou seja, você não pode simplesmente não pagar... É uma coisa completamente nonsense. Nonsense. E aí imagina o brasileiro dentro disso, e aí quando você vai tirar isso tudo... Obviamente vai haver isso, tudo que você está tirando, na verdade, é um antiviral que está sendo aplicado no Brasil.
O Brasil tem vírus horrorosos, a burocracia é um vírus, os impostos são uns vírus, o setor estatal pesado é um vírus. Quando você aplica o antiviral, uma das primeiras coisas que acontece é uma reação. Vai haver uma reação retroviral. Ou seja, essa reação, como já tem acontecido, por exemplo, com o setor público em relação à reforma da Previdência, é que, vamos dizer assim, a vacina que foi dada foi pesada. Os vírus conseguiram reagir a alguma coisa, mas não foi suficiente. A mesma coisa aconteceu com a reforma trabalhista. Ali o antiviral foi pesadíssimo. Ali matou quase que o vírus de uma vez. Mas você tem várias coisas que vão gerar uma reação retroviral no sentido de evitar que esses avanços aconteçam. E aí o investidor, aquele que, por exemplo, pegava seu caminhão, levava seu produto de um estado para o outro, ele fica na dúvida. É hora de eu investir? Eu espero que saia essa reforma e que essa reforma termine a judicialização para que aí eu tenha conforto de finalmente trabalhar no Brasil novo. O investidor estrangeiro também está esperando tudo isso aí? Está esperando isso tudo, sim. Ele não é... Assim, o investidor, nós temos duas categorias de investidor estrangeiro. Aquele investidor que ele tem efetivamente a limitação pelas classificações de risco e o que não tem. Aquele que não tem, ele já entra e sai do Brasil com uma certa frequência. É aquele investidor que o pessoal fala assim, o gringo saiu da bolsa tanto. Gente, o gringo saiu da bolsa, ele não saiu do Brasil. Você tirar dinheiro de um país é uma coisa que é uma decisão pesada para o investidor. Como eu citei até anteriormente, ele pode estar girando aqui dentro de um universo de investimentos dentro do Brasil e de repente ele retorna à bolsa, mas não significa que ele saiu do Brasil. O que diz isso é o fluxo. O investidor de mercado financeiro, ele é mais volátil, ele tem essa categoria, tem uma parte que não pode entrar no país, mas você tem o investidor do IED, que é o investidor externo direto, que é aquele que vem, bota dinheiro aqui no setor produtivo, tudo. Esse investidor, o que está aqui, está se preparando. Porque ele já está aqui, ele conhece as características do Brasil, ele vê que há um processo de mudança. Aquele que não entrou ainda, aí volta de novo, que nós falamos também aqui sobre o investidor no setor de saneamento básico. Ele tem um posicionamento mais cauteloso. Porque, por exemplo, para não acontecer o que aconteceu em 2012 com a Dilma, no setor elétrico, ele não quer chegar aqui e, por exemplo, ele vai pegar... Você vai fazer, por exemplo, saneamento básico, você não vai fazer de uma cidade só. Muitas vezes você tem que fazer uma macro-região, que é um investimento pesado, você não consegue fazer isso efetivamente só num município. Agora, imagina que você faz uma macro-região com 4 cidades, entra uma cidade de uma posição política X e simplesmente diz que agora, a partir daquele momento em diante, o sistema de saneamento está estatizado. Esse investidor precisa das garantias regulatórias e jurídicas para que isso não aconteça. Se houver qualquer nível de fragilidade jurídica para esse investidor, ele nunca mais volta. Esse investidor gringo, ele diferencia o Brasil de Argentina ou de outros países ou não? Então, o investidor de mercado financeiro, principalmente o que nós dizemos que é um investidor de bonds, que é um mercado muito maior que bolsa, é um mercado muito maior que os outros mercados juntos, esse é um investidor que ele às vezes olha macro. É esse investidor que deu aquela vazada monstro do Brasil e afetou o câmbio. Esse investidor que operou contra o real por um período, ou seja, nós saímos de 3,70 para 4,20, num período muito rápido de tempo. Esse investidor, quando ele viu o problema na Argentina, ele saiu daqui e saiu de uma outra série de mercados emergentes. Nós, dado o nosso volume, nosso tamanho, nossa dimensão, nós acabamos sofrendo mais. O ataque especulativo. E aí, com a nossa sinalização de juros, nós também sofremos em dobro. Daí que nós vemos esse impacto. Agora, como eu falei, tudo depende da característica do investidor. Esse investidor, ele vai e vem. E, dependendo da situação, a hora que ele começa a olhar mercados emergentes, ele pode colocar dinheiro de novo na Argentina, porque se ele sentir que é uma situação global positiva a mercados emergentes, ele olha para a Argentina e fala assim, peraí, tá meio sujinho aqui, mas dá para usar. É mais ou menos isso. Por quê? Porque tem retorno. O retorno é muito elevado. Então ele começa a diversificar o portfólio dele dentro de mercados emergentes, porque há um retorno, principalmente se a gente considerar as taxas de juros em nível global, que estão baixíssimas, e dadas as taxas de risco também, ou seja, nós não temos mais uma mensuração de risco no globo. Os bancos centrais retiraram isso com os juros negativos. Reperfilamento das dívidas, o que tem acontecido na Europa, Brasil, Estados Unidos, tudo. Ou seja, esse investidor, a hora que houver um movimento que pode se tornar positivo, caso a guerra comercial venha a uma solução crível,
Ele pode voltar ao Brasil com a velocidade com que ele veio. Já não sei qual que vai ser o potencial disso fazer com que o dólar caia, mas ele tende a voltar aos mercados emergentes e, num aspecto macro, o Brasil tenta se beneficiar. Guerra comercial, já que você está falando, tínhamos que entrar nesse assunto de qualquer jeito, né? É bem simples, esse assunto está fácil. Você acha que um dos dois países tem mais margem de manobra aí? Eu não me furto de citar que Donald Trump, dada sua característica pessoal, ele conseguiu, por 2 vezes, estragar tudo. A primeira vez, quando o Trans-Pacific Partnership, que era o acordo do Transpacífico, era um acordo que praticamente ia juntar 40% do PIB mundial sem a China. Era um acordo de comércio que levou anos para ser discutido, mas Donald Trump simplesmente quis rechaçá-lo porque seria um legado Obama. Ele não teve outra motivação. A motivação dele era porque era um legado do Obama. E, incrivelmente, era um legado democrata, quando que os democratas não são os mais afáveis nos Estados Unidos, por exemplo, acordos bilaterais ou livre comércio. Eles são mais protecionistas do que os republicanos. E aí vem Trump e se mostra mais protecionista do que os democratas. Esse foi o primeiro erro de Trump. O segundo erro de Trump foi em relação especificamente à guerra contra a China. Na guerra contra a China, as demandas, uma parcela significativa das demandas americanas tem uma enorme razão de ser. Principalmente aquelas voltadas à questão de propriedade intelectual. Mas quando Trump age como um adolescente de 72 anos, ele traz para si a vilania do processo, enquanto o chinês fica com aquela cara impassível. Ou seja, um lado gritando, falando, você é feio, bobo, cara de melão, babaca. E o chinês fala assim, calma, meu senhor, o senhor está exaltado. A hora que você olha assim, o cara que tem razão está gritando e o cara que não tem está lá quieto, impassível, uma hora você começa a virar e falar assim, poxa, que aquele cara que está quieto tem razão. Ou seja, ele traz para si a vilania de um processo do qual ele tinha uma parcela significativa de razão. Daí que ele mesmo acabou reduzindo a margem. E aí quando a gente fala de Trump, ele tem um problema grave nos Estados Unidos. Ele estava operando a guerra comercial para 2020. Porque havia dentro de algumas pesquisas qualitativas uma parcela muito significativa dos republicanos que gostavam, dessa guerra comercial. Daí ele viu isso como ativo eleitoral. Só que no meio do caminho veio a questão Biden, do Hunter Biden, do Joe Biden, que são... O Joe Biden era o ex-vice-presidente americano do período Obama e um dos possíveis candidatos à eleição nos Estados Unidos do lado democrata. E um dos melhores colocados, pelo menos até esse momento. E ele fez um ataque direto na mídia, e ele fez o que se chama em inglês de impeachable offense, ou seja, uma ofensa passiva de impeachment, ao que ele pediu nominalmente que a Ucrânia e a China investigassem um opositor político. Nesse período ele azedou o lado dele, vamos dizer assim, falando um termo popular, e ao azedar o lado dele, ele tem que trocar a estratégia agora em relação à guerra comercial. Ou seja, ele vai buscar qualquer tipo de acordo nesse momento, essa phase one que eles estão dizendo aí, eles vão tentar qualquer coisa, porque ele quer tentar dar exatamente um final de ano positivo dos Estados Unidos, dado um alívio das pressões internacionais que ele mesmo causou. Ao gerar esse alívio das pressões internacionais, você pode ter uma melhora, um apetite pelo prêmio de maior risco, o que tende a beneficiar não só as bolsas americanas, mas mercados emergentes e no macro. Nossa! E se ele conseguir resolver, mesmo que seja uma vitória pírrica, mesmo que seja aquela vitória que cada um sai cantando vitória de um lado e ninguém ganhou nada. No fim o troço fica muito parecido com o que estava antes. Na verdade, só um band-aid ali. Exato! Você tá com um corte de espada e você pôs um band-aid para fechar e tá dizendo, tá tudo bem. Então, estamos bem, não está sangrando. Você está vazando sangue para todo lado, mas você está... Ou seja, ele vai gerar, provavelmente, eu acredito que ele vai gerar algum acordo que não é crível, mas que vai dar uma sensação global de alívio por conta da redução desse barulho todo, e aí ele tem que se dedicar efetivamente à questão eleitoral e tentar evitar de tomar um impeachment. Porque ele não tem um problema, ele tem apoio republicano, mas não é restrito. Existe um mainstream republicano ali que não gosta dele. Família Bush, Mitt Romney, esses republicanos mais históricos têm total ojeriza pelo Trump. E ele domina muito o que se chama de GOP, o Grand Old Party, ou seja, o núcleo duro conservador do partido. Mas há uma órbita do Partido Republicano
que se dependendo da situação, mesmo que ele tenha maioria em uma das casas, vai deixar passar o impeachment. Então, aí começa a se pensar o que é um futuro de um ano com Mike Pence. Né? E ele agora, provavelmente, ele vai tentar acabar, não, né? Ele vai tentar jogar uma cortina de fumaça na guerra comercial, os acordos vão começar a ficar mais como deveriam ter sido antes, ficar mais diplomáticos, ou seja, você sentar na mesa de conversação e tentar fechar uma coisa com um período de conversação maior, para daí dar uma sensação de mercado que a coisa está indo bem, para ele chegar lá na frente. Essa sensação de alívio também pode afetar os indicadores econômicos nos Estados Unidos. O Fed para de cortar juros, porque ele já não tem motivo para cortar juros. Ele pode dizer que não tem motivo para cortar juros, dado que também, por baixo dos panos, ele está fazendo um quantitative easing, quer queira, quer não. E aí, nisso, ele chega lá na frente dizendo o seguinte, o James Carville, durante a campanha do Clinton, todo mundo perguntava para ele, mas por que o Clinton está na frente e o Bush não está conseguindo fazer um segundo mandato? Ele falava, é economia, estúpido. Aí virou um mote dele, mais ou menos isso. Se chegar lá na frente, ele vai poder virar e citar James Carville. É economia, estúpido. Vou ganhar a eleição porque a economia está indo bem. Ele precisa, agora não basta só usar guerra comercial. Ele precisa chegar lá com a economia bem. Que aí vai ser talvez um dos únicos ativos que ele tem para tentar a reeleição. Ou seja, tá complicado. Mas a guerra comercial também é muito mais do que uma guerra comercial. Sim, é uma briga por hegemonia de poder, né? Não só hegemonia de poder, eu brinco. Tem uma série de livros que foi escrita pelo Capitão Kirk, né? Como é que eu esqueci o nome do ator agora? Oh, meu Deus. O ator que faz o Capitão Kirk chama Tech War, que é guerra tecnológica. E eu digo que essa é uma Tech War, porque na verdade por trás disso tudo existe a hegemonia em relação ao 5G, a questão da propriedade intelectual é muito importante porque há indícios gravíssimos de que a China sim está roubando tecnologia através de engenharia reversa. Daí que eu dizia que Donald Trump tinha a faca e o queijo na mão, mas dada a sua atitude infantil ele acabou perdendo uma parcela significativa disso. E é neste contexto que você tem Trump sendo o artífice de uma coisa que poderia ser muito maior e deveria ter sido lidado muito mais em bastidores. Precisaria agora de um Henry Kissinger, aquele que trabalhou com Nixon, que trabalhou com Carter, que foi um dos artífices exatamente de todo o processo de negociação de colocar a China no mundo em termos industriais, ou seja, aquela conversa nos anos 70 do Jimmy Carter com Deng Xiaoping foi desenhada por ele, pelo Henry Kissinger. Faltava agora um Henry Kissinger, que é um cara que deveria estar ali sentando com chineses, deixa o Trump lá trabalhando, senta com os chineses, começa a fechar alguma coisa ou seja, aqueles high-level negotiations que eles falam, essas negociações de alto nível, elas deveriam estar acontecendo agora. Porque o tema é muito complexo, é a questão da hegemonia tecnológica em termos globais. Você vê empresas americanas falando de 2 ou 3 anos para a tecnologia 5G estar atingindo o mundo, tem empresas europeias que estão falando 1 ano, e empresas chinesas também falando 1 ano. Ou seja, os Estados Unidos pode estar atrasado na própria tecnologia. Exatamente. Bom, tem muita gente que eu já entrevistei que fala, você já visitou a China? Eu já visitei a China. Não tem como parar a China. Não tem como parar a China. A coisa mais interessante que a gente vê na China é os meios de pagamento. É uma história que alguém nos contou recentemente, desculpa se você souber essa história, por favor diga aí que foi você, mas o pessoal contando que foi para a China e levou porta-cartões de presentes, super porta-cartões de crédito bonitinhos para os chineses. E os chineses olharam aquilo e falaram assim, mas o que eu faço com isso? Porque o chinês não tem mais cartão. Todos os meios de pagamento na China são via telefone. Ou via QR Code ou via aproximação. Não tem mais cartão. A China já ultrapassou algumas coisas. E eu falo brincando assim, são 3 países do mundo que quando você vai, você se impressiona monstruosamente. Que é a China, que a China não tem mais limites ao que ela quer avançar. Ela pensa, ela faz. O Japão, só que o Japão é aquele quietinho. O Japão é o mineiro, ele está ali quietinho. Mas o Japão, quando você vai para o Japão, você fica impressionado que tem tanta coisa que está muito à frente do seu tempo e você só vê lá. E a coisa que você só vai ver depois no resto do mundo. Ou seja, parte da tecnologia de iPhone, esse tipo de coisa, rodou no Japão
por muito tempo. E o iPhone foi um dos únicos ativos que conseguiu ter maior penetração no Japão em termos de mundo. O restante, você vai no Japão, que é uma característica inclusive da economia japonesa que faz com que ela se sustente por um período monstruosamente longo. O Japão, o único risco japonês é a falta de filho. Porque em termos de economia, até mesmo com crescimento baixo, com deflação, o Japão tem condições de continuar por décadas. Mas ali você vê tecnologias assim que impressionam demais. E Israel. Israel se você pegar isso aqui, acho que mais de 30%, se bobear muito mais que 30%, é tecnologia israelense. Só que Israel você não vê na rua que nem no Japão. Israel estão nas startups, estão nas empresas que estão ali trabalhando com tecnologia, que é um misto de tecnologia militar com tecnologia civil. Ou seja, muita coisa veio da aplicação militar e partiu para como foi na corrida espacial nos Estados Unidos. Sim. Então esses 3 países, eles têm uma ânsia pelo avanço tecnológico, e hoje em dia o maior país que investe no mundo em pesquisa é o Japão. Ou seja, por isso que eu falo que o Japão é quietinho, porque você não ouve falar, mas no fim você vê uma tecnologia saindo, e o Japão é um dos países que as universidades têm maior cooperação com outras universidades do mundo. A gente pode ver os últimos Nobel, sempre tinha um japonês, 3 Nobels ganharam, tem um japonês no meio. Ou seja, essa guerra tecnológica, os Estados Unidos, de certa maneira, está atrasado. Porque os Estados Unidos têm um problema grave que acaba sendo compensado pelo aquele programa de vistos EB5, para trazer, EB5 não, perdão, H1B, que é para trazer o especialista de outros países para trabalhar dentro dos Estados Unidos. E os Estados Unidos são obrigados a contratar todo ano uma quantidade monstruosa de indianos e chineses e orientais e coreanos e japoneses que têm uma afinidade, talvez por uma questão linguística, com a matemática muito grande e que estão ocupando postos enormes em todo o Vale do Silício. Porque você teve nos Estados Unidos, se você olhar, eu tenho um gráfico interessante que é uma curva de crescimento das formações nos Estados Unidos. Você tem a formação que se chama STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que vem vindo mais ou menos estável. Aí você tem biológicas mais ou menos estável, e você tem o que se chama de liberal arts, artes liberais, fazendo assim. Ou seja, você tem uma geração nos Estados Unidos, não é nada contra a liberal arts, mas dadas as necessidades de uma sociedade, você tem um nível de formação tão grande em liberal arts que é um setor que não absorve todo mundo. E daí você vê muito do que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Ou seja, atividade econômica, você tem o problema dos millennials. Os millennials estão sendo protagonistas de boa parte desse problema, porque... Qual é o problema dos millennials? A formação. Exatamente. Tem millennials que conseguem com formação em liberal arts, por exemplo, trabalhar em setores de tecnologia. Mas a massa está tendo um problema grave de emprego. Ou partem, às vezes, para subempregos. Porque esse liberal arts vai desde o cara que se forma em vídeo, cinema, coisa parecida, ou o cara que se forma em marketing, até o cara que se forma em literatura inglesa do século XVI. Aí esse cara se forma em literatura inglesa do século XVI, ele vai para o mercado de trabalho e reclama que não tem onde trabalhar. E esse número muito grande, vamos dizer assim, essa amplitude que tem desse liberal arts, tem gerado um problema nos Estados Unidos, e daí essa questão tecnológica dos Estados Unidos tem se atrasado, de certa maneira. Isso é parte do fato dos Estados Unidos ter ficado para trás. Isso é parte. Tanto que, se você observar hoje, o presidente, eu acredito que da Microsoft hoje em dia é um indiano. Eu acho que mais alguma dessas empresas de tecnologia enormes também tem um presidente indiano, não vou me recordar agora quem são. Ou seja, enquanto os outros países do mundo estão incentivando, dada a nova característica do planeta, a formação em STEM, essa formação pesada nesses setores, os Estados Unidos abriam um espaço para um nível muito amplo de formação que não tem aderência com a realidade, principalmente com a realidade do mercado de trabalho e com as demandas do mercado de trabalho e formação que tem nos Estados Unidos agora. Ou seja, não dá para ter 70% de artistas. Como eu já falei, nada contra. As artes são as coisas... Liberal arts são as coisas altamente necessárias no mundo. Mas, na proporção que tem acontecido nos Estados Unidos, talvez isso seja, sim, um dos fatores que tenha atrasado os Estados Unidos, que tenha dado essa abertura, por exemplo, como citei,
de todos os anos as empresas de tecnologia terem uma demanda monstruosa. Vocês verem os requirements, os pedidos deles todos os anos para vistos para novos formandos no exterior nesse setor, eles dominam isso. Eles chegam todo começo de ano, é uma monstruosidade de vistos pedidos, tanto que o Trump estava até tentando, de certa maneira, dar uma segurada nisso, mas aí alguém foi lá no ouvido dele e falou assim, faz isso não. Não faz isso não. Não tem gente suficiente aqui para exatamente cumprir, para exatamente cumprir com esses papéis. Precisam. Tem que exportar as cabeças. Tirando, Jason, essa questão Estados Unidos-China que a gente começou a falar lá atrás, que outra questão internacional o investidor local tem que ficar atento? O que você acha que é mais importante? Por enquanto, a eleição americana vai chamar muito atenção. Vai chamar muito atenção porque existe uma possibilidade concreta agora que está gerando um medo renovado no Donald Trump de um impeachment. Muita atenção à Europa, porque a Europa é uma bomba relógio. E, obviamente, aos movimentos econômicos. Quando você fala na Europa, você está falando de Brexit, de Itália? Eu acho que a gente pode falar separadamente da Europa, porque a Europa é um peso, mas a Europa é uma coisa para se chamar a atenção. E a China, os desenvolvimentos da atividade econômica na China. Esses três fatores são importantes porque, de certa maneira, a guerra comercial pode ser que termine por conta dos problemas da eleição americana. A guerra comercial terminando, você pode resolver uma parcela do problema chinês, dessa atividade econômica. E aí você vai sobrar com a Europa. E aí que vem a questão. Perguntas do Twitter. Só tem coisas simples aqui. Oh, que beleza. Obrigado, pessoal do Tem Tweets. Agradeço vocês. Bruno Bittencourt, beijo pra vocês, que já foi entrevistado aqui, perguntou: qual a sua visão para o dólar nos próximos 3 anos, considerando a força atual da moeda, o crescente déficit orçamentário americano e uma possível desaceleração da economia americana? Bruno, não sei. Não, mas respondendo de maneira um pouco mais concreta, nós temos pelo menos assim, perspectiva de 3 anos impossível se ter. O dólar é feito para economista passar vergonha. Câmbio é feito para economista passar vergonha, é óbvio. Mas, de qualquer maneira, existem cenários, e os cenários estão dependentes, agora voltando ao que a gente acabou de falar, da guerra comercial. A perspectiva em relação à economia americana, ela pode se tornar um pouco mais concreta, um pouco mais previsível, se a guerra comercial chegar a um fim, nem que seja no fim perfeito, mas que ela chegue a um fim, que os Estados Unidos, ou seja, o Fed, segure as rédeas em relação à taxa de juros. Ele segurando a taxa de juros, ele vai gerar uma estabilidade cambial, ou seja, o dólar vai deixar de ser uma crescente no mundo por conta de todos os movimentos globais de instabilidade, porque na verdade ele deveria, dentro da perspectiva dada ao Fed agora, que pelo menos mais um corte de juros, está no ciclo descendente. Não é bem o que tem acontecido. Ele tem sido ainda um porto seguro, dadas as instabilidades todas nos seus problemas regionais. Agora, para passado esse cenário, como eu disse, se for esse cenário, nós temos um cenário de maior estabilidade. Se não houver resolução da guerra comercial, você pode ter uma piora dos indicadores econômicos, tanto da China quanto dos Estados Unidos, que pode levar os Estados Unidos à necessidade efetiva de cortes mais expressivos de juros e avanço desse não é quantitative easing. Isso pode gerar um dólar mais fraco em nível global, mas ao mesmo tempo não significa necessariamente um dólar mais fraco para mercados emergentes, que podem também sofrer pela aversão ao risco. O cenário ideal seria da resolução, estabilidade do Fed, e aí efetivamente o apetite pelo maior prêmio de risco faria com que o dólar se desvalorizasse perante as moedas de países emergentes e para nós desse um alívio extra na possibilidade da retomada de atividade econômica e evitar que tenha o tal do pass-through inflacionário de câmbio. E aí nós teremos também a questão de abertura comercial, que um dólar desvalorizado para a gente ajuda. Legal. Pedro Elton perguntou: qual país de primeiro mundo com juros negativos você considera mais distorcido de todos e por quê? Todos. Todos são Todos. Porque juros negativos para mim, juros para mim negativo não é juros, é imposto. Juro negativo é imposto. Então todo país que está adotando juro negativo está com imposto. Mas eu acho que a Alemanha. A Alemanha acho que é um dos casos mais preocupantes, sim. O Japão, dada a característica que ele tem. Por que a Alemanha? Além do tamanho que está operando as taxas
na Alemanha. Não estou falando só das taxas de juros, porque as taxas de juros, de certa maneira, são determinação do BCE. Mas os juros negativos dos bond bonds e também os juros negativos das emissões de empresas, eles entraram de cabeça nesse cenário de juros negativos, e isso me preocupa em relação à Alemanha. E a Alemanha também tem me preocupado pelo sistema financeiro alemão. O sistema financeiro alemão, que são bancos misto público com estatal, é uma doideira, tipo, são grandes bancos do Brasil que tem na Alemanha, eles estão com uma situação muito ruim. E ali é um dos pavis da bomba europeia, e que me assustam bastante. Então, dali eu elencaria a Alemanha como a minha maior preocupação. Trocar o MC por OCDE foi uma boa jogada para agora? Foi. Eu não acho que tenha sido um problema, não, porque dá-se a impressão de que foi um problema por conta daquele memorando que saiu, quando, na verdade, houve uma distorção em relação àquele memorando e, na verdade, há uma fila. E o Brasil não tinha a menor perspectiva de entrar na OCDE esse ano. Eu não sei de onde se tirou que o Brasil ia entrar esse ano. Eu, inclusive, lá atrás, eu vi falarem já de 1 ano e meio, 2. E também o papel do Brasil agora no meio da OCDE, no meio de guerra comercial, desculpa, nós não estamos usando, gente. Dá. Não foi problema de timing, tá certinho. Eu acho que tem que se aproveitar enquanto ainda há um governo, de certa maneira, favorável ao Brasil. E o Brasil também não pode ficar batendo muito, não pode ficar nesse negócio de conservadores, essa coisa toda, porque nós estamos na possibilidade concreta de mudança de governo nos Estados Unidos. E daí a coisa vai para um outro nível de conversação. Estados Unidos e China, quem cai primeiro? Se é que alguém realmente cai. Vi no podcast você falar de Europa, preocupa mais que guerra comercial? Valeu. Tá fácil. Tá fácil, as perguntas estão fáceis, eu agradeço vocês pelas perguntas. Bom, Estados Unidos e China, quem cai primeiro? A China já está caindo, vamos colocar dentro do peso. A guerra comercial tem afetado bastante a China, mais do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um momentum ainda, tem um hiato de crescimento, eles têm um ritmo que consegue se preservar no mínimo até a eleição americana. Já com alguns sinais regionais que não são bons, uma série de pequenos sinais regionais, principalmente que preocupa o Trump, que são naqueles swing states, ou seja, aqueles estados que não são nem republicanos e nem democratas, e que são chave nos colégios. E daí ele fica muito preocupado com isso, porque esses estados têm sofrido questões de emprego, de custos principalmente, que parte de indústrias nesses estados tinham fornecimento de custo de bens de capital, matéria-prima, bens intermediários da China. E às vezes vendiam para a China também. Então olha o problema em que eles estão inseridos. As pessoas tiveram uma elevação de custos, há um achatamento monstruoso de margem de lucro nos Estados Unidos por conta da digitalização e do acesso à precificação de bens e ativos. A gente pode chamar isso de Amazon Effect. Você tem o Amazon Effect nos bens e você tem o Uber Effect nos serviços. Ou seja, tudo isso jogou as margens lá para baixo. Hoje em dia a pessoa... É interessante a gente até fazer uma análise, de pegar um celular, de pegar um gráfico, olhar variações de preço antes da adoção do 4G e depois da adoção do 4G. É impressionante como você tem um nível de estabilidade, de redução de variação marginal de preços depois da adoção de tecnologia 4G. Ou seja, as pessoas hoje em dia, elas vão comprar alguma coisa em algum lugar, uma das primeiras coisas que elas fazem é verificar se o preço está bom. Certamente. Ou seja, isso aqui mudou o mundo, isso mudou os Estados Unidos, daí tem aquela discussão se isso matou a curva de Phillips. Nos Estados Unidos, aquela discussão toda. Mas esse achatamento de margem tem afetado os produtores nos Estados Unidos que estão insatisfeitos com o Trump. Mas ainda tem um momento que garante aos Estados Unidos. A China não. Ela já entrou num ciclo decressivo. E aí vem a preocupação. Agora, Europa me preocupa mais do que guerra comercial. É mesmo? Europa me preocupa mais do que guerra comercial, porque se você pegar os países, principalmente aqueles afetados por aquele repique da crise de 2008, que vem em 2010 e 2011, que foi a crise dos países europeus, que estavam entubados em títulos do subprime e acabaram sofrendo também as consequências disso,
Você observa, por exemplo, o ajuste fiscal na Espanha, o ajuste fiscal na Itália, o ajuste fiscal na Grécia, eles não se deu efetivamente por conta de um ajuste fiscal, e sim pelo custo nominal da dívida através da queda de juros, ou pelos juros negativos. Se você olhar pelo estoque de dívida, está enorme. Ou seja, existe um problema grave nesses países. E aí você tem a Alemanha, que é o fiscalmente mais responsável de todos. É o único que tem espaço fiscal. Exato. A Alemanha fiscalmente responsável, mas você tem um problema no sistema bancário alemão enorme. Qual é o problema? Eu queria que você desenvolvesse um pouco mais essa questão do sistema bancário. Eles estão um ciclo de redução de ativos muito grande dos anos para cá. Você tem os juros negativos também que afetam, claro, obviamente, você não tem nem o que dizer se afeta o próprio crescimento e a própria atividade econômica. Você tem bancos alemães, por exemplo, que viviam do financiamento com juros baixos de tecnologia alemã para o mundo. E você tem um ciclo de atividade econômica mais decrescente. Por quê? Qual que é o problema da Alemanha? A Alemanha, ela não é conhecida por produzir como o japonês faz, aquele chipzinho que dentro do celular, que foi aquele chipzinho que parou as fábricas globais da Toyota na época dos eventos de Fukushima, porque a única fábrica do globo que produzia aquele chip era na região de Fukushima. Aquele chip nem o chinês consegue copiar, dada a tecnologia que ele era inserido, e aquilo fazia o carro funcionar. O alemão não, ele produz grandes turbinas, ele produz grandes máquinas industriais, ele produz coisas para energia hidráulica, todo esse tipo de coisa. Ou seja, são grandes dimensões. E isso tudo, obviamente, você depende de uma atividade econômica aquecida. Claro. Porque você está falando de bens de capital de grande valor agregado. Mais ou menos o que em partes o Reino Unido faz também. Você vê todo mundo acha que a Rolls-Royce é grande produtora de carros. Não é isso. Não é dali que ela tira o dinheiro. Acho que aquilo ali é o esporte dela, o hobby dela. O resto dela vem de maquinário pesado. E isso tudo tem afetado a Alemanha muito pesadamente, mais do que o restante do mundo. E você tem um problema exatamente da adoção da moeda única. Que a adoção da moeda única necessariamente passa pela adoção de uma política monetária única. E daí você não tem um país ou outro lá dentro que pode, de repente, dar uma desvalorização, segura um tempo, rola uma inflação e depois faz um ajuste e se vira. Não. Você jogou todo mundo no mesmo barco. E esse é o problema da moeda única, que se descobriu agora que o Reino Unido, ainda que esteja fazendo besteira com o Brexit, que é outro problema da Europa, o Reino Unido, na parte da moeda, ele está mais sossegado. A política monetária dele está ali mais equilibrada, porque eles têm condições de trabalhar por ter moeda própria. Só que a lambança do Brexit é uma coisa fenomenalmente enorme, que pode afetar também, já tem afetado, nós tivemos hoje indicadores de emprego muito ruins no Reino Unido. Queda de número de salários e aumento do desemprego. E parte disso já se tem noção que é o Brexit. Ou seja, você tinha um sistema de certa maneira integrado, fez-se uma campanha porca contra o Brexit, muito baseada em questão xenofóbica. Por fim, quando o Brexit foi aprovado, as pessoas que fizeram as promessas disseram, não vai dar para cumprir essas promessas. Ficou todo mundo com cara de tacho. Agora, você tem uma parcela muito significativa da população britânica que não quer o Brexit, mas chegou-se ao ponto de que a União Europeia falou assim, amigão, agora dá um jeito. Faz tua correria aí, faz teu corre, porque agora ficar aqui você não vai ficar mais. E aí fica a história, vai ser um hard Brexit, vai ser um soft Brexit, vai tentar se fazer alguns acordos. Tem o problema da Irlanda com a Irlanda do Norte, sim, que são literalmente fronteiriços. E a Irlanda é União Europeia, é euro, e ela não se utiliza efetivamente, ela não é britânica, ela é independente. Então tudo isso, todo esse ciclo de problemas europeus, eles podem se tornar mais graves do que o que está sendo, por exemplo, do que a própria guerra comercial. Eu me preocupo mais porque é um problema que, dado essas políticas monetárias mágicas sendo adotadas no mundo, sem embasamento teórico, ou seja, nós estamos numa mudança, como citei lá atrás aqui também, nós estamos num ciclo de mudança de paradigmas. E muitas vezes está se adotando políticas inéditas que não estão se mostrando efetivas, que é o problema número 1, e ao mesmo tempo também, em outro lado, se adota políticas antigas que também não são efetivas e que por fim ninguém parou para dizer, falou, olha, vamos adotar isso aqui por enquanto, mas precisamos fazer um esforço conjunto de 400 universidades e 20 bancos centrais para tentar chegar a alguma solução.
Enquanto isso, vamos tentando fazer alguma coisa. E não ficar adotando essa Modern Monetary Theory, essa MMT, que para mim, eu acho que a melhor definição foi do Dato Neto, grande amigo meu da Juventude Pro Cautela, que ele falou que a MMT, na verdade, é a nova matriz macroeconômica na caixinha de Godiva com laço dourado. É a mesma coisa, só que só está com uma roupagem. Ou, como diz o velho adágio, botar batom no porco e chamar de Miss. É mais ou menos isso. Você está mais otimista, mais pessimista com o mundo? A gente começou falando de renascença, chegamos aqui nas trevas da Europa, eu estou um pouco preocupada agora. Eu estou preocupado com a Europa, eu estou seriamente preocupado com a Europa, mas eu acredito que o alívio da guerra comercial dá para empurrar o problema com a barriga. Esses problemas, eles são meio que empurráveis com a barriga, mas precisa sim sentar de certa maneira e fazer um tratamento acadêmico sério do que está acontecendo no mundo. Para entender o que está acontecendo. As pessoas precisam sentar e tentar trazer soluções críveis. Porque boa parte dessa MMT é mais ou menos dizer o seguinte, é só o governo gastar que está certo. É um populismo fiscal. É um populismo fiscal totalmente. E quando, na verdade, eu acho uma loucura esse negócio de, por exemplo, chamam de helicopter money, ou seja, o dinheiro jogado de helicóptero e tal. É uma preocupação tão grande de se distribuir esse dinheiro que parece que não é de ninguém, de juros negativos, quando na Europa não se pensa, por exemplo, em dizer, tudo bem, que tal se a gente baixasse impostos? Parece um crime falar isso na Europa. Acho que dado o histórico que tem de guerras ou coisa parecida, ou de como os monarcas lidavam com a questão tributária na Europa, falar de se baixar imposto na Europa parece crime. E ninguém parou, assim, óbvio, não sei se é a solução, também não sei. Eu tenho pelo menos a humildade de dizer, diferente de muita gente, que eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho esperanças de que parte do problema pode ser empurrado com a barriga, de que pode se desenhar com o alívio, não o fim, o alívio da guerra comercial, um contexto que pode ser positivo para mercados emergentes, que pode dar uma bombada de mercado, não digo econômica, mas pode dar uma bombada de mercado emergente daqui para o próximo ano, e que daí nós vamos ter que lidar com um problema lá na frente que vai ser Trump ou não Trump. Dada a volatilidade que esse cara criou nos últimos anos, eu preferia não Trump. Mas aí eu fico com as minhas dúvidas em relação a qual vai ser o democrata. Porque se nós tivermos falado de Joe Biden, ou se Deus quiser, Michael Bloomberg, se Deus quiser, Michael Bloomberg, aí estamos falando de democratas da linha mais moderada, democratas com uma linha mais pró-mercado, porque todo mundo fala que o Obama foi um presidente liberal, no sentido liberal americano, progressista. Obama foi um presidente protocolar nos Estados Unidos, como qualquer outro presidente. Você pode falar mal do Bush porque ele era meio bobão, não sei o quê, ele foi um presidente protocolar, o pai dele foi, o Clinton, apesar do charuto, foi também um presidente protocolar, coisa que não está sendo o Trump. E talvez falte sim este protocolo para um presidente americano, dados os desafios de você ser Roma. Você domina o mundo, você é a maior potência, disparado comparativamente ao segundo lugar. Não dá para ser Nero. Você não pode ficar atacando fogo tudo e colocar a culpa nos cristãos. Que é mais ou menos o que o Trump tem feito. Ele tem tacado fogo em tudo e falando assim, you, huge. Pô, não dá. Temos que trabalhar de maneira um pouco mais, digamos assim, civilizada. Esse trabalho civilizado, ou seja, o próximo presidente americano, ele vai definir o que vai acontecer daquele ponto em diante. Porque se for o Trump, aí vem as dúvidas. O que é o Trump sem a necessidade do ego dele transformar em um segundo mandato? É um Trump mais calmo? Ele vai parar com essa briga toda? Porque a preocupação dele é muito baseada no ego dele. Claro. Se reeleger. Sim. Ele quer de todo jeito se reeleger. Sim. Vamos ver agora. Se ele não se reeleger, é uma coisa. Se ele se reeleger, aí vamos ter que conversar de novo. Vamos acompanhar. Jason, muito obrigada pela tua presença pelo convite. Aqui. Rodamos o mundo aí nessa conversa, foi ótimo. O pessoal me amassou, obrigado, viu? Pessoal do Twitter, amo vocês. Davi, meu chefe, beijo na bunda. Não cortem isso, hein? Pode deixar, não vai cortar não. Pessoal, obrigada pela audiência. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, comentar e mandar sugestões também de entrevistados. Até mais, obrigada!